Pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Larina Namastê. E hoje eu vou começar o vídeo falando sobre algumas regras que antes eu tava pensando. E porque quando a gente faz cursos às vezes de desenho ou pintura, os professores eles estabelecem algumas regras que você, em tese, você é obrigado a seguir, vamos dizer assim, para ter sucesso no desenho e na pintura. E eu não gosto muito de regras, assim, elas são úteis, necessárias quando a gente está aprendendo as técnicas, mas a gente sempre tem que questionar regras, sempre, né, em relação... Ai, meu gato pulou aqui. Em relação a tudo, até o que eu falo, eu acho que vocês podem questionar, tem todo o direito, devem, né? Numa dessa, o que eu falo hoje não é o que eu vou aplicar daqui a alguns anos e por aí vai. Então, a primeira regra que eu ouvi falar uma vez e quero falar pra vocês que eu não sigo, e eu acho que vocês não devem seguir também, é que naquela ideia de você pintar todo o fundo da tela antes de você fazer o seu desenho, que eu até falei isso no vídeo anterior, né, que é bom dar uma camada de tinta boa na tela antes de você fazer a sua pintura em si. Eu já vi gente falando que você tem que, por exemplo, passar essa camada de forma bem diluída, né? Na tinta acrílica, por exemplo, é mais água do que tinta quase. Isso não é bom, isso é péssimo na verdade, porque quando o pigmento da tinta entra em contato com a água, vira aquela molécula, a molécula muito aguada, se você deixar aquilo como base da sua tela, aquilo ao longo do tempo, com a mudança de temperatura, quente e frio, a molécula ela pode se expandir ou dilatar ou se comprimir. E isso pode ser que afete o seu quadro. Eu já li sobre isso uma vez. Então, na ideia de você pintar o fundo da tela com uma camada de tinta antes, não caiam nessa de querer economizar e diluir muito a tinta e passar aquela camadona bem diluída, assim, não façam isso, passem uma boa camada de tinta, que vale a pena, né? Não queiram economizar nisso aí. Isso é uma regra que eu ouvi e, né, só falando que eu questiono essa regra, assim, eu sou contra. Uma regra que é muito interessante, que eu sigo, mas não considero absoluta, lógico, porque nada nessa vida é absoluto, né? Mas uma regra que eu acho importante é a regra de respeitar o crescimento da natureza. No desenho e na pintura, tanto faz. Então, por exemplo, o cabelo ele cresce da raiz até a ponta, né? A sobrancelha cresce daqui pra cá, né? O pelo ele é mais espesso no início do que no final. A grama, se você for pintar um pasto, ou qualquer coisa, ou uma folha, ou qualquer coisa que seja, que cresça, que exista uma ordem de crescimento, você tem que respeitar aquela ordem de crescimento com o seu pincel. Então a grama você vai pintar de baixo para cima, a sobrancelha vai pintar da base para cá, o cabelo vai pintar daqui para cá e por aí vai. Essa regra é quase que absoluta. Eu falo quase que absoluta porque, sei lá, vai que em alguma situação não fique melhor fazer o contrário, mas nunca aconteceu comigo. Eu sempre respeitei essa regra e sempre deu certo. Então é uma regra que eu recomendo vocês seguirem como quase absoluta. Outra regra também é que se você começa um quadro com uma tinta, você tem que terminar com aquela tinta, o quadro tem que ser, né? Mas eu não sigo isso. Tipo, tem quadros meus que eu usei vários materiais diferentes. Comecei com tinta acrílica, depois fui pro óleo, depois usei até aquarela, canetinha e por aí vai. Isso eu não tenho como regra. Eu acho que isso limita demais, porque às vezes tem texturas que você consegue com uma tinta e não consegue com outra. E é claro que você tem que pensar, respeitar o tempo de secagem da tinta, dependendo, né? Mas isso não é regra, você pode usar o que você quiser, arte é arte, gente. Você pode até colar um papel higiênico ali se você quiser. Claro que a ideia dessas regras é justamente você fazer algo apresentável, assim. Mas eu gosto, os quadros meus que eu mais gosto são os que eu mais misturei tintas, assim, achei que ficou mais interessante. Então isso também... Essa regra aí eu quebro. Tanto que, vou até aproveitar e dar uma dica pra vocês sobre assinatura. Às vezes a pessoa pinta um quadro super bonito, mas na hora de assinar ali ela assina muito grande, ou assina muito pequeno, ou assina feio, ou faz uma letra mais grossa do que a outra. O que eu, depois de muito tempo assim, com um pincel fino, assinando meus quadros, eu acabei comprando essa canetinha aqui, ó.
Não tô ganhando nada pra falar dela, tá, gente? Mas é porque ela é boa mesmo, essa Posca. Eu comprei pela internet. Essa canetinha Posca, você pode riscar qualquer coisa com ela que não sai, assim. Ela é um marcador permanente, assim, o pessoal usa muito pra arte. Mas ele não tem aquele cheiro horrível que tem esses marcadores permanentes. E é muito bom pra assinar quadro. Ela tem uma tinta dentro, você pode até comprar o refil e vai trocando o refil. Ela não é muito baratinha a canetinha, mas vale a pena comprar pra assinar telas. Eu tenho assinado minhas telas só com essa canetinha. Aí, tipo, tem de outras cores e tal aqui. Essa aqui é um pouco mais grossa, né? O pessoal usa muito isso aqui pra fazer acabamento de grafite de muro ou fazer design, sei lá. O pessoal tem usado muito essas canetinhas aqui, essas Poscas. Posca, né? É o nome da marca. Tá aí uma dica de material pra vocês. Outra dica de material é quando forem pintar superfícies grandes, comprem pincéis em lojas de tinta mesmo. Porque se você for comprar todo o seu material em loja específica de materiais de artesanato e pintura, você vai gastar uma nota, assim. Então tudo que eu consigo comprar em loja grande de tinta, eu compro. E isso aqui é um negócio que eu uso muito, esse pincel aqui. Ó, é Atlas. Tem outras marcas também. Eu gosto das cerdas, elas são fáceis de limpar, elas são macias, são boas de usar, espalham bem o pigmento. Esse aqui é de 50 milímetros, ó. Não sei se dá pra ver. 50 milímetros, 12 polegadas, acho que é isso. Mas você vai acabar pagando mais barato. Eu tenho sempre esses pincéis aqui no ateliê. E daí os pincéis menorzinhos não adianta, né? Vocês têm que comprar em loja específica mesmo. Mas esses grandes, e o pincel normalmente quanto maior, mais caro, né? Então é melhor comprar esses pincéis de pintar parede mesmo, que vale a pena. Se pinta parede, pinta a tela também, né? Dica de tela, gente. Quando vocês forem comprar tela, observem muito bem se a tela foi bem esticada antes de você comprar. A tela ela tende a ficar bamba ao longo dos anos, então ela vai criando aquelas ondinhas assim. Pra você saber se a tela tá bem firme, você antes de comprar, você faz assim, ó. E vê o barulho que ela faz, ela tem que estar bem esticadinha. E os grampos, tem gente que grampeia esse tecido aqui na lateral. Não comprem tela que o tecido foi grampeado na lateral, comprem tela que o tecido foi grampeado atrás, ó. E de preferência bem grampeado, que nem esse aqui, ó. E ainda a pessoa cortou aqui. O seu Carlito, que faz as telas pra mim aqui em Cascavel, ele é muito caprichoso. E a pessoa que fabrica essas telas é um trabalho artesanal, é um trabalho artístico também. Quanto mais caprichosa a pessoa, melhor. E a sua tela vai durar mais. E até pra pintar fica melhor, porque tem tela que é tão mal feita que você tem que colocar quase que uma madeira atrás pra você conseguir apoiar o pincel aqui e pintar. E se a tela for bem firminha, você não vai ter esse tipo de problema, né? E ainda também tem a vantagem que se ela for grampeada atrás, você não precisa nem colocar moldura se você não quiser. Porque você coloca a tela assim na parede e você pode pintar essa lateralzinha aqui e fica um acabamento bom. Essa é uma baita dica pra vocês. Quando forem comprar tela, não comprem tela bamba, né? Ela tem que ser bem firme, tem que ser bem grampeada e grampeada atrás e não na lateral. Já vi muita tela grampeada na lateral, é feio. É isso, pessoal. Eu tinha essas dicas na minha cabeça, quis gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês. As perguntas que vocês tiverem, podem ir me mandando nos comentários. Tem muita gente que pergunta coisa por e-mail também ou na fanpage. Fiquem à vontade pra perguntar, conforme eu vou sabendo as dúvidas de vocês. Se eu souber, né, eu vou respondendo. Beleza? Obrigada por assistirem, dê um curtir, se inscrevam no canal. Até a próxima.